Amém, irmãos? Semana passada, nós estávamos na quarta-feira, na abertura, nesta hora, da nossa Assembleia da Convenção Batista, lá na cidade de Jacobina. E durante a semana passamos lá, retornamos no sábado. Tempo pelo qual Deus falou muito aos nossos corações daquilo que Ele quer para as nossas vidas como convencionais. Interessante que quando nós pensamos em nesta ideia de multiplicar e discipular, não tínhamos nenhum alinhamento com o tema de missões estaduais, que é eu vou discipular. Isso é uma demonstração daquilo que Deus quer para as nossas vidas como batistas baianos. Nós precisamos cumprir esta missão de sermos discipulados e também nós discipularmos outras pessoas para que o reino de Deus possa avançar. Não tem outra maneira de mudar esta sociedade se não for desse jeito. E é por isso que nós, se nós queremos discipular, tem que estar dentro do nosso coração o desejo de servir. Servir para transformar esta realidade que nós vivemos nos dias atuais. Tem um texto lá em Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35. O texto diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso o quê? Socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é o quê? Dado o que receber. Vamos ler junto esse texto? Em diante deste versículo, nós percebemos que nós vivemos em uma sociedade que anda de contramão, né? Normalmente nós queremos mais receber do que dar. É o sonho de todo mundo. É o sonho da humanidade, querer receber alguma coisa, mais do que dar alguma coisa. Mas o texto vai dizer que bem-aventurado é vós mais quando você dá do que recebe. Que matemática é essa? Totalmente diferenciada. Provavelmente esse texto, quanto tantos outros que vai nesta direção, ele traz referência para o próprio Deus saber aonde está o nosso coração. Onde é que está o nosso coração? Que disposição tem o nosso coração em direção à palavra de Deus? Mas interessante também é que, lá em Atos, capítulo 13, versículo 36, Atos 13, 36, olha o que o texto vai dizer. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de quem? De Deus. Morreu, foi sepultado ao lado dos seus pais e viu a corrupção. Nenhum outro texto vai estar dizendo assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, que quer dizer a mesma coisa que morreu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo decompôs. Ou aquela ideia de corrupção é decompor, né? Como já está ali. O seu corpo decompôs. Mas o interessante não é ficar preso na questão do corpo de Davi, do que aconteceu. Nós sabemos que a Bíblia diz que do pó da terra nós viemos e para o pó da terra nós voltaremos. Então, é bíblico, é real isso aí.
Só não vai acontecer isso com aqueles que estarão vivos quando Jesus vir buscar a sua igreja e eles serão arrebatados, né? Se ele vier hoje, nós não experimentamos a morte. Mas se ele vier daqui a 100 anos, provavelmente nós tenhamos experimentado a morte. Mas ainda assim morto. O texto vai dizer que primeiro irá se encontrar com ele aqueles que estavam dormindo, né? Então irá se encontrar com ele. Mas o interessante no texto aí, meus amados irmãos, que eu quero chamar a sua atenção é: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração. Olha que coisa interessante. O texto vai dizer que Davi serviu o propósito de Deus na sua geração. Pergunta que nós podemos talvez fazer para nós mesmos, uma pergunta reflexiva. Será que nós estamos servindo o propósito de Deus na nossa geração? Será que nós estamos vivendo da forma que Ele queria que nós estivéssemos vivendo? Será que aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que Deus queria que nós estivéssemos fazendo? Ou nós temos negligenciado em alguma coisa? Certo é que o texto vai dizer que Davi, ele serviu ao Senhor conforme o Senhor tinha planejado para a vida dele. Meus irmãos, que alegria será naquele grande dia, quando Jesus vem buscar a sua igreja e você vai estar lá, aleluia. Tem alguém aqui que vai estar lá? Né? Se você vai estar lá, ele vai dizer para você: você me serviu conforme eu propus para você na sua geração. Por isso que o texto lá vai dizer que ele vai convidar cada um: venha, pode adentrar, servo bom e fiel. Meus amados irmãos, quando eu leio esse texto, eu me sinto desafiado por Deus a servir a Ele conforme Ele propôs para a minha vida, conforme ele designou. Por quê? Porque Davi foi desafiado para isso. Ele foi designado para isso. E o texto vai dizer que ele serviu ao Senhor, conforme ele propôs para aquela geração, para aquele tempo, para aquele momento. Ele viveu aquilo que Deus queria para a sua vida naquele momento. Que a nossa oração seja essa noite, que eu possa servir ao Senhor conforme ele propôs para a minha vida nesta geração. Que esse seja o nosso desejo, irmãos. Que nós possamos ser despertados a isso, ao sairmos daqui esta noite, dizendo assim: eu quero servir ao Senhor da forma que Ele propôs para a minha vida nesta geração. Talvez o grande obstáculo para as nossas vidas é que nós queremos viver a nossa vida da forma que nós queremos, que nós imaginamos, daquilo que nós idealizamos para as nossas vidas. Mas nós precisamos todos os dias levantar pela manhã e dizer: como é que Deus quer que eu sirva a Ele no dia de hoje? Qual é o propósito de Deus para a minha vida para este dia? Qual é a vontade de Deus para a minha vida para este ano? Qual é o desejo de Deus para a minha vida enquanto eu viver aqui nessa terra? Nós precisamos talvez começar a orar por isso. E eu não sei se você tem orado por isso. Eu não sei se você tem pedido a Deus por isso. Não sei se você alguma vez já orou ao Senhor por isso. Senhor, de que forma é que o Senhor quer que eu viva nesta geração? O que é que o Senhor tem proposto para a minha vida? O que é que o Senhor quer para a minha vida? De que forma o Senhor quer conduzir a minha vida nesta geração, nesse tempo? O que é que o Senhor tem para mim durante este ano? Ah, meus amados irmãos, isso é necessário, isso é preciso, porque se nós fizermos essa oração, o Senhor vai direcionar as nossas vidas e a gente não iremos, de maneira nenhuma, viver aquilo que Ele não propôs para nós. Pelo contrário, Ele vai nos mostrar cada dia, cada manhã, cada momento, aquilo que Ele quer para a nossa vida, nesta geração e nesse tempo, para a glória do nome dEle. Por que, pastor? Isso é necessário. Isso é necessário, irmãos, porque o mundo ele está de cabeça para baixo. Há muito individualismo, há muita religiosidade, há muita falta de fé. As pessoas dizem que têm fé, mas é mentira, não tem fé.
Elas só acreditam, elas são igual a Tomé, ela só acredita naquilo que ela vê, naquilo que ela pode pegar, naquilo que ela pode tocar. Mas quando fala de uma fé viva no Senhor, de se lançar para Ele, nós acabamos de falar aqui sobre missão, né? Sobre viver missões. Será que nós teríamos coragem de abrir mão de tudo para ir para um outro país? Será que nós teríamos coragem de abrir mão de tudo para viver a vontade de Deus em nossas vidas? Será que nós temos coragem, não somente na missão fora do país, fora do estado, mas na nossa cidade, na nossa rua, de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Muitas das vezes falta fé em nós. E a nossa fé em Jesus, em vez de aumentar, ela está baixa. Mas Ele, esta noite, está trazendo uma palavra para você, que Ele é contigo. E a sua fé precisa aumentar. A nossa fé precisa aumentar, irmãos. Nós não podemos ficar com a fé apática. Nós precisamos ter a mesma fé que teve aqueles 2 discípulos de Jesus. Chegou na entrada do templo e diz: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, aleluia. Fé prática. No mundo falta fé. E essa pouca fé que existe na sociedade nos faz andar com indiferença com tantas coisas que têm acontecido. Todo dia nós ouvimos uma notícia diferente sobre a questão da violência que existe na sociedade. Todo dia nós alimentamos essa conversa, todo dia nós contamos esse caso. E a minha pergunta é: o que é que nós temos feito para esse caso mudar? O que é que nós temos trabalhado para que isso mude? O que é que nós temos realizado para que isso possa mudar? O que é que nós temos feito? Muitas das vezes nós não temos feito nada, nós só temos verdadeiramente sendo aqueles agentes propagadores do terror. Nós precisamos propagar a boa mensagem de salvação de Jesus. Que Jesus pode mudar toda a história, todo o contexto, toda a sociedade. Que nós deixemos, meus amados irmãos, de anunciar o caos, as tragédias, a dor, a morte, a desgraça. Nós precisamos anunciar que há esperança através de Jesus. E esse Jesus que está na sua vida. Tem Jesus na vida de alguém aqui? Então olhe para seu vizinho e diga assim: ó, vai acontecer milagre. Aonde você passa vai acontecer milagre. As geografias irão mudar em nome de Jesus. Aleluia! O que é que vai mudar? Geografia. Salvador vai mudar. Salvador vai mudar, irmãos. 12 discípulos de Jesus mudaram a história da humanidade. Por quê? Porque Jesus estava perto dele, estava com um relacionamento intencional, discipulou ele de forma intencional, disse a ele o tempo todo, de forma intencional, que era para ele ganhar o mundo, e ele, no seu tempo, na sua geração, eles viveram da forma que Jesus queria e impactaram, e esse evangelho chegou até nós e foi poder em nossas vidas. Então nós precisamos ser anunciadores justamente deste evangelho de Cristo. A mudança, meus amados irmãos, deste mundo começa através de nossa igreja, através da nossa cidade. Vou repetir aqui essa noite. A mudança do mundo vai começar através da nossa igreja. Vou repetir novamente, a mudança do mundo vai começar através da nossa igreja. A igreja do vizinho também vai dizer a mesma coisa. A que está lá em São Paulo vai dizer a mesma coisa. A que está lá em Curitiba vai dizer a mesma coisa. A que está lá no Japão vai dizer a mesma coisa. As igrejas vão se levantar e dizer assim: a mudança dessa sociedade não vai acontecer por causa dos governos, vai acontecer por causa do poder de Deus na minha vida, na nossa vida, em nome de Jesus.
problema é que a gente quer transferir a responsabilidade para os governos. Cada governo tem sua responsabilidade. Mas o poder está na mão da igreja. Quem é a igreja? Somos nós, é eu e você. Então, essa sociedade, ela só vai ser mudada, transformada, quando a igreja decidir dizer: nós vamos mudar esta sociedade. Quem tem que se levantar para isso somos nós. A igreja de Cristo, ela precisa começar a liderar esse movimento. Não ficar assistindo essa realidade sem agir. Pelo contrário, nós precisamos assistir essa realidade e nós começarmos a agir de que forma? Orando primeiro, se consagrando diante do Senhor, levando a mensagem de paz, transformando vida através de nossas vidas. Há uma necessidade, meus amados irmãos, de nós nos levantarmos nesse tempo e declarar que há um poder de transformar a realidade desta sociedade através do poder que há no nome de Jesus. A minha pergunta é: qual é a sua reação diante dessa realidade? Qual é a sua reação diante de tudo isso que você tem visto e tem ouvido? Se você quer mudar esta realidade, você precisa servir a Deus. Pastor, eu sirvo a Deus. Quanto serve a Deus aqui? A maneira mais prática de servir a Deus é servindo as pessoas. Não tem como servir a Deus sem servir as pessoas. Não tem, não tem. Eu sirvo a Deus. O jovem rico vai ao encontro com Jesus e ele começa a dizer tantas coisas religiosas que ele fazia. E Jesus, em uma conversa muito direta para ele, muito intencional, Jesus sabia que aquele tempo de discipulado com ele ali seria rápido. Foi logo na raiz da ferida. E disse a ele: olha, pega tudo que você tem e vai lá, distribui. Alguém ouviu falar mais nesse aquele jovem rico? Na Bíblia? Acabou a história dele. Ele queria servir a Deus da forma que ele imaginava que deveria ser. E Jesus diz assim: olha, para você me servir, você vai precisar servir as pessoas, você vai precisar abrir mão daquilo que você tem de mais precioso. Se você quer servir a Deus, você precisa servir as pessoas. É a única maneira. Acredite, meu irmão, minha irmã, você é um agente de Deus nesta geração para transformar a vida de pessoas para a glória do nome dele. O mundo e sua geração pode ser transformada. É o texto que nós acabamos de ler que diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Serviu ao propósito de Deus. E nós conhecemos a história e não vamos entrar na história de Davi nesta hora. Mas eu quero dizer mais uma coisa para você. A igreja de Cristo é a esperança do mundo. A igreja de Cristo é a esperança do mundo. Todos os sistemas já estão falidos. Todos os sistemas estão em ruína. Mas a igreja do Senhor, ela continua poderosa. Tem fé para acreditar nisso? A igreja de Cristo continua poderosa. O inferno tenta paralisar, tenta destruir, mas não consegue. Porque ela tem uma arma. E as suas armas não são carnais. As suas armas são espirituais. A igreja continua sendo a esperança do mundo. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos fazer a diferença nesta geração para a glória do Senhor.
Declare comigo assim, diga assim, levante suas mãos para os céus. Isso é um ato profético se você quiser fazer. Se você não tiver fé para fazer, nem faça. Mas se você quer viver isso e quer viver esse tempo, levante a sua mão e diga assim, ó, em nome de Jesus, eu serei canal de esperança para este mundo, para a glória do Senhor. Aleluia! Você como canal de esperança para este mundo. Você como agente transformador. Você como aquele que transforma, meus amados irmãos. Segundo as Coríntios, capítulo 9, versículo 2, vai dizer, segundo as Coríntios 9, 2, diz assim, reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhe que, desde o ano passado, vocês de Acaia estavam prontos a contribuir. A dedicação de vocês motivou muito. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo para os macedônios: eu tenho orgulho de vocês. Orgulho por quê? Pela disposição de vocês. Disposição para quê? Disposição de fazer o evangelho avançar. Aleluia. O que é que Jesus vai dizer para você, para nós? Eu me incluo. O que é que ele está olhando de lá? Será que eu tenho orgulho de você? Pela sua disposição de fazer o evangelho avançar? De mudar a realidade de Boa Vista de São Caetano, do Lobato, do Jardim Primavera, de Boa Vista do Lobato, do Alto do Cabri, da cidade de Salvador. Será que o Senhor tem orgulho de nós? Ah, meus amados irmãos, o Senhor verdadeiramente quer que o nosso ministério seja contagiante, para que outras vidas se rendam aos pés de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aos macedônios: olha, vocês têm uma vida contagiante, vocês querem fazer o evangelho avançar, vocês querem que o evangelho avance, ele possa alcançar outras pessoas, e eu estou orgulhoso por cada um de vocês. Aleluia. Que o nosso desejo seja também esse, de trazer orgulho ao reino dos céus, porque nós estamos empenhados em fazer o reino de Deus avançar e o inferno perecer para a glória do Senhor. Que esse seja o nosso desejo, meus amados irmãos. Nada vai mudar na igreja ou na nossa comunidade, primeiro se não mudar em nossas vidas. Nada mudará. Quantos querem ver um bairro de paz? Quantos querem ver uma cidade tranquila? Quantos querem ver uma igreja abençoada? Sabe quando isso vai mudar? Quando mudar onde? Na minha vida. Eu mudo a minha vida, eu mudo a minha geografia. Eu mudo a minha vida, eu mudo a minha casa. Eu mudo a minha vida, eu mudo a minha igreja. Eu mudo a minha vida, eu mudo a minha comunidade. Eu mudo a minha vida, eu mudo a minha cidade. Aleluia! Tudo só muda quando muda a minha vida. Paulo está dizendo ali para os macedônios: a vida de vocês mudaram. É por isso que esse evangelho está avançando. Por quê? Porque vocês mudaram. Vocês se transformaram. A mentalidade de vocês mudaram. O desejo de vocês mudaram. Então tudo ao redor vai mudar. Tudo ao redor vai se transformar. E eu creio que a cidade de Salvador será outra, porque a nossa vida, ela já começou a mudar para a glória do Senhor. Vidas mudadas, sociedade mudada para a glória do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, que a nossa atitude, ela precisa mudar para que a situação do mundo possa mudar para a glória do Senhor. Vamos nos comprometer com isso, dizendo ao Senhor: Pai, muda a minha atitude
Ou melhor, Senhor, diga assim: Senhor, eu vou mudar a minha atitude e o mundo vai ser transformado para a glória do Senhor. Nós mudamos a nossa atitude. E aí, quando eu mudo a minha atitude, o meu vizinho vai ver a minha atitude mudada. O meu irmão na igreja vai ver minha atitude mudada. E ele vai mudar. Quer um conselho? Quer mudar o mundo? Não queira mudar ninguém. Mude você mesmo. O problema é que nós ficamos muito olhando para o outro se o outro mudou. Não queira mudar o outro. Testemunhe através das suas atitudes que o outro irão ser ministrados através da sua atitude para a glória do Senhor. Lá em Neemias, capítulo 1, nós iremos ver algumas atitudes de Neemias. Neemias 1. Em Neemias 1, vemos que Neemias ele ora pela sua cidade. Que cidade era? Quem lembra? Jerusalém. O contexto daquela cidade era um contexto terrível, um contexto de destruição. Jerusalém estava destruída. O templo do Senhor estava devastado. Tudo estava acabado lá. Em Neemias, versículo 1 diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, o 2 até o 11. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que havia restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre aonde? Jerusalém. Ele perguntou sobre a sua cidade. Ele perguntou a situação que estava a sua cidade. Como é que está a nossa Jerusalém hoje, chamada Salvador? Que está a nossa Jerusalém, chamada Boa Vista de São Caetano? Alto do Cabrito, Boiadeiro, Bela Vista do Lobato. Como é que está a nossa Jerusalém? Quando aqueles chegam lá perto de Neemias, ele pergunta pelos seus, mas ele pergunta também a condição da sua cidade. Isso é uma demonstração que ele se preocupava com a sua cidade. Ele estava atento àquilo que estava acontecendo à sua cidade. Versículo 3. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passa por grande o quê? E o que mais? O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele faz uma pergunta. Ele se preocupa pelos seus, pelaquele que eles conhecia, mas como é que está aquela cidade? Aí chega aos ouvidos dele dizendo: olha, aqueles que sobreviveram, eles estão passando por grande sofrimento e eles estão passando por grande humilhação. Parece que quando nós olhamos esse contexto aqui de Jerusalém, e se nós olharmos para a nossa cidade, talvez nós iremos nos identificar com muitas coisas que acontecem, sofrimento, humilhação, dificuldade, lutas, talvez diferenciadas em algumas circunstâncias do que essa daí, mas por certo, as pessoas que ali estavam não estavam plenamente felizes. Os muros estavam derrubados. Sabe o que eu vejo, irmãos? Quando Neemias faz essa pergunta, eu vejo que Neemias, ele desperta um interesse pela sua cidade.
E a minha pergunta esta noite para nós é: será que nós temos despertado o interesse pela nossa cidade? Nós dizemos que amamos a Jesus, nós dizemos que queremos servi-lo, nós dizemos que queremos adorá-lo. E como é que nós iremos fazer isso? Nós só poderemos fazer isso servindo as pessoas. E a primeira pessoa que nós precisamos servir são as pessoas da nossa cidade. Será que você tem despertado interesse pela cidade que você mora? Será que você tem orado pela cidade que você mora? Será que você tem orado pelo bairro que você habita? Será que você tem apresentado a Deus os moradores dessa comunidade, os moradores da sua rua? Será que você tem despertado esse interesse? Deus nos levanta esta noite, meus amados irmãos. Deus nos chama a atenção esta noite, para que nós possamos despertar interesse pela nossa cidade, em nome de Jesus. Nós precisamos sair daqui esta noite com o desejo de se interessar pela nossa cidade e dizer: eu serei o agente de transformação nesta cidade para a glória do Senhor. Agente de transformação. Aquele povo estava cativo, estava no cativeiro. E aí chega a notícia a ele: o que sobrou? O que sobrou daqueles que lá estão? Eles estavam no verdadeiro caos. Estavam em dificuldade. Versículo 4. Quando ouviu isso, sentei-me e o quê? Chorei. Vamos dizer junto? Quando ouviu isso, sentei-me e chorei. Um choro da emoção? Não. Choro da emoção é momentâneo. O texto vai dizer que ele passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele foi impactado de uma forma tão grande, irmãos, que quando ele recebe o impacto, ele começa a chorar. Mas o choro não foi somente naquele momento da notícia. Ele continuou com aquela dor dentro do seu coração, a sua alma doía pela situação daquela comunidade, daquela cidade. Normalmente, quando nós recebemos uma notícia triste, nós ficamos compadecidos daquele momento. E passou aquele momento ali, nós esquecemos. Só foi aquele momento do impacto da notícia. Depois passa. E nós nos esquecemos. Neemias não. O texto vai dizer que ele passou dias lamentando. E aí, no seu lamento, o que é que ele fez? Ele começou a jejuar. Ele disse: está tudo doído, mas eu não posso resolver. De que forma eu vou resolver? Eu vou buscar aquele que pode resolver todas as coisas. Foi orar e ele foi jejuar. Quero te convidar a orar e jejuar pela cidade de Salvador. Quero te convidar a orar e jejuar por essa comunidade. Qual é o maior ponto de caos que tem nessa comunidade? É lá que Deus quer trazer um avivamento. É lá que Deus quer trazer uma mudança. É lá que Deus quer transformar. É lá que Deus quer restaurar. Talvez você está pensando aí um assunto que você imagina que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, se você colocar na sua agenda de oração, Deus vai mudar essa realidade. Porque Ele tem poder para mudar todas as realidades na face da terra. Irmãos, você sabe por que Neemias ele foi orar e jejuar? Porque ele tinha interesse na transformação daquela cidade. Nós só oramos e jejuamos pelaquilo que nós temos interesse. Vou repetir para você.
Nós só oramos e jejuamos pelaquilo que nós temos interesse. Ninguém ora e jejua pelaquilo que não tem interesse. Ah, eu quero passar na faculdade. Aí eu oro, jejum, eu viro à noite, leio a Bíblia. Ah, eu oro porque eu quero arranjar um casamento. Ah, eu oro porque eu quero mudar de emprego. Ah, eu oro porque eu quero ganhar isso. Eu oro porque eu quero comprar aquele carro. Eu oro porque eu quero fazer aquela viagem. Você ora e jejua pelaquilo que você tem interesse. Se você não ora e jejua pela sua cidade, é uma demonstração que você não tem interesse por ela. Mas Deus te desperta esta noite para você passar a ter interesse pela sua cidade, porque Ele quer mudar a história da nossa cidade. Quantas vezes você orou pelo seu vizinho da rua? Ah, eu já, pastor. Aquela oração do flash. Pai, abençoa, muda aquela história. Neemias passou o quê? Dias. Neemias passou dias jejuando e orando ao Deus dos céus. Nós precisamos despertar interesse pela nossa cidade. Vamos declarar nessa noite assim, em nome de Jesus. Eu terei atitudes que demonstrará interesse pela minha cidade. Em nome de Jesus. Já viu? A gente ora por tudo quanto é coisa. Mas talvez na nossa mente nós não tínhamos despertado para orar por nossa cidade. Versículo 4 ainda mostra que além de dele perceber ele começar a chorar, ele faz um voto. E qual é o voto que ele faz? Jejuar e orar. Nós precisamos fazer votos, irmãos, pela mudança espiritual. Nós precisamos fazer votos. Já viu aquela pessoa que faz voto assim, Senhor, se o Senhor arranjar, abrir a porta do emprego para mim, eu vou fazer isso. Já teve alguém aqui? Né? Se o Senhor me dá isso aqui, eu vou fazer isso. Se o Senhor me dá esse milagre, eu vou fazer isso. O que é que você está fazendo? Está fazendo um voto. Neemias faz um voto. Ele vai orar e ele vai jejuar. Porque ele tinha uma intencionalidade. Só era com a vontade dele, já estava ali no coração, de ir até lá. Para transformar aquela realidade. Ser um canal de Deus para a transformação daquela realidade. Será que você tem coragem de fazer um voto diante de Deus se Ele salvar a sua casa, toda a sua família, com a mesma disposição, se fosse você para ganhar alguma coisa, você iria também oferecer ao Senhor? Salvar o seu vizinho, mudar a realidade da sua comunidade? Uma vez eu fiz um voto, irmãos, desempregado. Esse contexto de desemprego é mais de 30 anos. É 30 anos. Hoje eu só tenho uns 48. Eu estava com 18 anos, isso, na juventude. Desempregado. Um dia eu disse para Deus, eu e outro irmão sentado na mesa, eu disse, Senhor, se o Senhor abrir a porta do emprego, eu vou fazer isso, isso e isso. Na mesma semana, Deus abriu a porta do emprego, aleluia. Na hora de cumprir o voto, meu Deus do céu, não, Senhor. Não, Deus, não.
E aí vem um bocado de questão em nossas vidas para não querer cumprir o voto. Mas graças a Deus eu cumpri o voto e até hoje nunca a porta se fechou. Sempre foi medida transbordante na minha vida para a glória do Senhor. Porque a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas eu estava motivado em cumprir o voto porque era um benefício para mim. Muitas das vezes nós temos o desejo de fazer votos quando é benefício próprio. Mas aqui, meus amados irmãos, o texto, nós estamos convidando a você fazer votos com Deus, pela mudança de nossa cidade em nome de Jesus, pela salvação dos moradores dessa comunidade. Porque não só é com boa vontade, irmãos, e piedade, que nós iremos mudar a história desta cidade. Vou repetir para você, não só é com boa vontade e piedade que nós iremos mudar a história dessa comunidade e desta cidade. É mais do que isso, é com envolvimento espiritual. Vamos repetir junto? Para não esquecer? Diga assim: não é com boa vontade e nem piedade. É necessário envolvimento espiritual. Qual é o envolvimento espiritual que Neemias tem? Jejum e oração. Coração lá triste. Situação dos céus. A situação da sua cidade. Cidade devastada. Ele estava compadecido. Ele estava triste. Ele estava angustiado, mas somente a angústia, somente o coração triste não iria resolver aquele problema. Era necessário que ele viesse buscar força espiritual. Não será, irmãos, somente com piedade e boa vontade. É necessário um envolvimento espiritual de forma sobrenatural. Jejum e oração. Vamos ver junto? Jejum e oração. O inferno quer correr, pode dizer mais alto? Jejum e oração. Já viu que quando você vai orar, ajoelha, o sono vem? Acontece só comigo isso? Se acontece com alguém, faz assim, ó. Se você adormece, faz igual aqueles que marcham, irmão. Quando eu vejo que eu vou pegar no sono, começa a marchar. Pense que eu sou pentecostal, quem quiser. Pense que eu não quero nem saber, eu estou andando. Eu não quero dormir, eu quero orar. Orar. Vai para a laje, roda na laje. Fica rodando na laje lá, ó, para um lado para o outro. Vai no quarto, vai no. Jejum e oração vai trazer libertação para esta nação. Jejum e oração vai trazer libertação para esta nação. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser um servo intercessor em prol do nosso povo. Versículo 5. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedece aos teus mandamentos. Versículo 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Ele se coloca na condição de pecador também. Mas, para além disso, da condição de pecador, ele se coloca em uma condição de intercessor.
Deus está levantando esta noite aqui, homens e mulheres, intercessores por esta cidade, em nome de Jesus. Homens e mulheres que estão dispostos a interceder ao Senhor por essa cidade, pelos habitantes dessa cidade, para que Deus possa trazer mudança. Homens e mulheres que irão se colocar nas brechas por vidas, por pessoas, e Deus irá operar um grande milagre. A oração, ela vai mudar a realidade das pessoas ao nosso redor. A oração vai mudar a realidade das pessoas ao nosso redor. Fica ligado, porque do púlpito saem algumas pérolas dos céus. E quem sabe uma dessas é o teu marido, é o teu filho, é o teu irmão, é o teu pai, é o teu vizinho. Então a tua oração vai mudar a realidade das pessoas ao seu redor, em nome de Jesus. Na sua oração, Neemias, ele reconhece as suas fraquezas. Ele reconhece as falhas do povo de Jerusalém e ele confessa ao Senhor. Ele diz: Nós agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os seus mandamentos, os decretos, as leis do teu servo Moisés. Meus amados irmãos, nós precisamos, após confessar os nossos pecados, nós precisamos ver o mundo não da forma que ele está, mas com os olhos de Deus. Olha o que diz o versículo 10. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com a tua forte. Ele já está colocando o que, meu irmão? Na condição que Deus já fez o milagre. Confiança no seu coração era tão grande que Deus iria operar, que Deus ele tinha um poder de transformar, que ele já começa a olhar o mundo com os olhos de Deus. Deus quer que nós olhemos para todo esse caos com os olhos dele, que ele pode transformar a realidade dessa sociedade, porque ele é poderoso. Ele é um grande Deus. Meus irmãos, versículo 11, aqui eu finalizo, nos mostra a dependência de Neemias. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Sabe o que Neemias está dizendo aí, irmãos? Senhor, eu sou um simples copeiro. Ele está dizendo, eu não sou ninguém. Talvez você está olhando para a sua condição e dizendo assim, eu não sou ninguém. É os ninguém que Deus quer usar. Neemias era ninguém. Ele coloca ali, eu era copeiro do rei. Um simples copeiro. Ele não tinha posição de destaque. Ele era o copeiro do rei.
Sabe do que ele dependeu? Ele dependeu de Deus. Ele confiou no Senhor. Ele se colocou à disposição do Senhor. E a gente sabe o final da história. Você conhece o final dessa história? O rei pergunta a ele o que precisa, ele diz tudo o que necessita, sai com todas as autorizações, com todos os suprimentos, com homens. Chega lá, tenta ser seduzido. Olhe para seu irmão do seu lado e diga assim para ele assim, ó, diga assim, é sério isso. Você está recebendo uma palavra para mudar geografias, pessoas, elas serão transformadas. Mas cuidado, vai chegar os Sambalates, os Tobias, entre outros, tentando roubar o seu foco. Estava ele lá fazendo uma grande obra. Aí apareceram os recados, vem cá, se junta a nós. Aí não puderam, aí começaram a inventar coisa. E ele disse, pode fazer o que quiser, eu estou fazendo uma grande. Ele gastou mais tempo em oração e jejum e juntando as coisas do que reconstruindo os muros. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós gastamos mais tempo querendo ajuntar as coisas e pouco tempo em oração. Vem para oração. Vamos orar. Se nós orarmos, Deus vai mudar a situação dessa cidade. Sabe qual é o meu sonho, irmãos? Meu sonho é ver o que acontece aqui na igreja. Juro para vocês que meu sonho é ver aqui na igreja aquilo que nós já vivemos em outras extensões. 1 hora antes do culto, os irmãos já estão orando. E não é o pastor que está lá orando, não. Ele também vai orar. Segunda-feira eu estava lá orando. 6 da noite. Mas independente de eu estar, Milton está ali. Zeca foi pregar lá, domingo retrasado, se eu não me engano. Você chegou lá, 6 horas, o povo estava o quê? Orando. Meu desejo é que você, irmãos, que nós começamos a criar esse hábito, o ministério de louvor, chegar meia hora antes para orar. A igreja chega meia hora antes para orar. E não é oração motivada por ninguém, não, irmãos. É dobrar o joelho. Pode estar quem for, irmãos. Da irmã Maria, aquela simples mulher, vai lá, pega o microfone e começa a orar. Sucesso para o avivamento está na oração. Sucesso para a transformação está na oração. Nós temos uma vida tão agitada, irmãos. Nós temos tantas coisas que nós fazemos, irmãos. Se oração sem poder. Se oração é somente ativismo. Nós precisamos orar. Tomemos o exemplo de Neemias. Tomemos o exemplo de muitos irmãos nos dias atuais. Estejamos dispostos a orar. É oração que gera transformação.
quer transformar este bairro? Precisamos orar. Fiquemos de pé nesta hora. Em nome de Jesus. Irmão José Francisco. Irmão José Francisco. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Eu fui convidado pelo pastor Naldo, me confiou, conversando com o presidente, né, nosso irmão, futuro pastor Hamilton, para ministrar lá na congregação. E lá nós fomos eu, o Fredson, o Henrique e o Carlos. E eu falei com o pastor, testemunhando com algumas pessoas, que assim que cheguei na porta da igreja, a atmosfera era totalmente diferente. Algo que verdadeiramente eu fui impactado. Fui muito impactado e no momento ali de oração também, Deus ministrou meu coração e aquele culto marcou a minha vida. E aí Deus ministrando meu coração e me mostrando. Não é dizer que hoje eu não faço, mas a intensidade não é mais a mesma. E eu falando com o pastor, alguns dias da semana nós conversávamos de novo. E a palavra dele também, a gente conversando, ele disse: meu sonho é esse. E na volta, vindo para cá, eu falei com os meninos no carro, falei: você sabe qual é a intenção do pastor Naldo lá para a nossa igreja? A intenção dele é essa. E nós voltarmos a fazer aquilo que nós já fizemos aqui nesta casa, a orar. E o que eu pude sentir lá naquele dia, no domingo, foi algo que marcou a minha vida. E nós cremos que mais uma vez Deus ministrou nossos corações e voltaremos a fazer aquilo que Deus nos confiou. E voltarmos a orar, e não só a gente mesmo, mas todos que adentrar essa casa, ser impactado pelo mover da oração aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Deus, nós louvamos o teu santo nome, ó Deus. Rendemos graças ao teu poderoso nome, ó Deus. Diante da tua presença, Pai, nós estamos. E queremos mais uma vez te agradecer. Porque da forma que o Senhor ministrou ao coração do teu ungido, o Senhor usou mesmo para ministrar os nossos corações. E podemos dizer mais uma vez nessa noite que fomos ministrados pelo teu Espírito. Nós adoramos o teu nome, Deus. E queremos te agradecer, ó Pai. E aqui tem algumas pessoas que andam, meu Senhor, comigo, confiam na minha vida. E o desejo é esse, ó Pai. E não só os homens desta casa voltar a orar, a clamar ao Senhor, ter um tempo para fazer isso. Mas eu creio também que hoje é o mesmo sentimento nas mulheres. Já existe esse sentimento nas senhoras. Queremos que exista também esse sentimento nos jovens, nas adolescentes, nos embaixadores. Faz isso, Deus, na tua igreja. Aviva-nos, Senhor, a voltarmos a orarmos como dantes, ó meu Senhor. Deus, muito obrigado. Continua, Deus, a ministrar os nossos corações. Continua a usar os teus aqui na terra, aqui nesta casa, aqui neste lugar, para continuarmos a motivarmos as nossas vidas. Deus, que possamos, ó meu Senhor,
administrar o nosso tempo, administrar o nosso dia, Deus, para ter esse momento com o Senhor. Eu tenho certeza, meu Senhor, como foi comigo. Eu tenho certeza que foi com muitos dos que estão aqui, ou talvez com todos. De momentos, ó meu Senhor, de choro, de momento de transformação, momento, ó meu Senhor, de resposta, momento, ó meu Senhor, de motivação, quando nós paramos de dia, de noite, de madrugada, e tiramos esse tempo para o Senhor. Quantos de nós o Senhor já visitou e ministrou nossos corações quando nós estávamos ali com nossos corações contritos ao Senhor? Por isso, Deus, nos ajuda, Deus, a viver esse propósito de jejum e oração ao Senhor. Para que possamos, ó Deus, transformar a nossa vida, avivar a nossa vida, com um propósito maior também de transformar outras vidas e avivar a outras vidas. Obrigado a Deus. Obrigado pela tua palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas nesta noite. Sairemos daqui convicto e que, acima de tudo, que possamos a cada um individualmente tomar a mesma decisão que Neemias tomou, de orar, de jejuar e de buscar a tua face. Nos ajuda, Deus, a tomar essa decisão, pois colheremos tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Continua conosco, Deus, em nome de Jesus. Quantos são da geração que ora e jejua? Diga aleluia. Amém. Nós somos dessa geração que ora e jejua para a glória do Senhor. E o sobrenatural de Deus vai continuar acontecendo através de nossas vidas. As grandes batalhas nós só vencemos através de jejum e oração. Foi assim em nossas vidas, sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas tem vezes que a gente fica achando que está tudo... E a gente perdemos esse costume e precisamos voltar a esse costume em nome de Jesus. Está ali Hamilton, não, e Nilda. Levanta a mão para o pessoal ver aí. Ó. Meu nome é como, irmãos? Como é meu nome? Nerinaldo, né? Você já viu falar em Nerenilda? É ela ali, ó. Aquela ali, ó. Minha irmã ali, ó. Nilda é mais fácil, né? Então é abençoada de Deus em minha vida. Meu cunhado ali, Deus continue abençoando. Está servindo ao Senhor lá embaixo, na igreja lá embaixo, em nome de Jesus. Pai, nos leve em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente. Nos livra, ó Deus, de todo mal. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Nós queremos te apresentar mais uma vez, ó Deus, aquele netinho deste casal, de Nilda e de Hamilton, filha de Milena, Senhor. O abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Em teu nome nós os abençoamos em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Amém. Vai em